relógio na parede de uma sala de reuniões silenciosa parece ecoar mais alto do que o normal quando o peso da realidade finalmente se impõe. Em algum lugar de um grande centro corporativo, uma liderança observa os relatórios sobre a mesa, sentindo um frio súbito que não vem do ar-condicionado, mas da percepção nítida de um erro. Existe um mito antigo, quase uma lenda urbana no mundo da gestão, de que o capitão de um navio nunca pode hesitar, que aquele que segura as rédeas do poder deve ser uma estátua de mármore, imune a falhas e dotado de uma visão infalível. No entanto, a verdade que se esconde por trás das portas fechadas é muito mais humana e, por vezes, angustiante. A jornada para o topo é pavimentada por decisões, e nem todas elas levam ao destino pretendido. O ambiente é carregado de uma expectativa invisível, a de que o líder é o detentor de todas as respostas. Mas naquele momento de solitude, diante de uma escolha que se provou equivocada, o que define o verdadeiro caráter não é a perfeição, mas o que se faz quando o espelho reflete a própria falibilidade. O silêncio da sala parece questionar: haverá coragem para encarar o que deu errado, ou o ego falará mais alto, construindo muros de justificativas? A atmosfera é de uma tensão contida, uma encruzilhada onde o prestígio e a integridade se encontram em rota de colisão. É o início de um processo doloroso, mas essencial, de desconstrução da imagem do líder intocável para dar lugar a algo muito mais potente e genuíno. O cenário está montado para uma das lições mais difíceis e, simultaneamente, mais libertadoras que alguém em posição de comando pode aprender. A arte de reconhecer que o caminho tomado foi o incorreto. O brilho das luzes da cidade lá fora, vistas através da vidraça, parece zombar da certeza que antes habitava aquele espaço. Tudo o que foi construído, cada palavra, cada ação e cada pensamento ao longo de uma vida, culmina agora nesse instante de vulnerabilidade absoluta, onde a liderança é testada não pelo seu sucesso, mas pela sua capacidade de lidar com o fracasso. E enquanto a noite avança, uma pergunta paira no ar, densa e inevitável. O que acontece quando aquele que deveria guiar os outros descobre que, na verdade, ele mesmo se perdeu no trajeto? O palco está pronto para uma jornada de honestidade brutal, onde a fraqueza aparente se revelará, surpreendentemente, como a maior das forças. Para compreender a magnitude desse dilema, é preciso olhar para o panorama mais amplo da liderança na contemporaneidade. Seja no continente americano, na Europa ou em qualquer centro de influência global, a pressão por resultados imediatos e por uma postura de certeza inabalável criou um cenário onde o erro é visto quase como um pecado capital. Governos ao redor do mundo lutam para manter a coesão, muitas vezes perdendo o foco não apenas na condução de seus povos, mas na própria gestão interna, tropeçando em promessas que não conseguem cumprir. Grandes corporações enfrentam um mar de complexidade e concorrência tão feroz que o simples ato de admitir uma direção errada pode parecer, para os menos avisados, uma admissão de derrota total. O contexto em que os líderes operam hoje é de uma fragilidade extrema, onde escândalos em instituições religiosas, colapsos em unidades familiares e crises em setores públicos expõem, com frequência, a falta de uma base ética sólida. Existe uma carência desesperada por exemplos de integridade. Em hospitais que operam no limite ou em sistemas educacionais que lutam por recursos, a liderança muitas vezes se torna um exercício de sobrevivência, onde admitir uma falha parece um luxo que ninguém pode se dar ao luxo de ter. No entanto, é precisamente nesse terreno árido de incertezas que a necessidade de uma liderança autêntica se torna mais vital.
O mundo está repleto de pessoas que ocupam cargos de prestígio, mas que se sentem presas a uma armadura de infalibilidade que as impede de crescer. Elas veem o erro como um monstro a ser escondido no porão, temendo que a luz da verdade destrua sua autoridade. Mas essa visão é limitada. A liderança, em sua essência, não é sobre nunca errar, mas sobre como navegar as águas turbulentas da imperfeição humana. O terreno geográfico pode mudar, da efervescência das startups locais de tecnologia em sua região de origem, até as vastas salas do Banco Mundial, mas o desafio central permanece o mesmo. A luta entre a imagem que se deseja projetar e a realidade do que se é. É nesse cenário de altas apostas e escrutínio constante que a semente da dúvida é plantada, desafiando a noção de que o poder é sinônimo de estar sempre certo. A tensão cresce à medida que se percebe que o custo de manter uma mentira ou uma ilusão de perfeição é infinitamente maior do que o desconforto temporário de uma admissão honesta. No centro desse drama está a figura do líder, um indivíduo que, independentemente da escala de sua influência, seja gerindo uma multinacional ou coordenando um grupo voluntário na comunidade, carrega consigo o peso das expectativas de outros. Essa figura é frequentemente assombrada por um ideal de liderança que exige onisciência. Há um conflito interno latente. De um lado, o desejo sincero de guiar a equipe ao sucesso. Do outro, o medo paralisante de que um erro possa desmoronar toda a estrutura de respeito conquistada. O protagonista dessa narrativa não é uma pessoa específica, mas o próprio conceito de liderança em ação. Imagine alguém que, imerso em suas ambições e sonhos, começa a perceber que suas ferramentas de gestão estão sendo subutilizadas porque ele se recusa a olhar para suas próprias sombras. O conflito se manifesta nas pequenas coisas. Uma sugestão brilhante de um colaborador que é descartada por não ter vindo do topo, ou uma promessa feita a um superior que cai no esquecimento em meio ao caos das tarefas diárias. A tensão surge quando o líder insiste que sua memória de um plano de ação está correta, mesmo quando as evidências apontam para o contrário. É uma batalha silenciosa entre o ego, que busca proteção e validação, e a integridade, que sussurra sobre a necessidade de verdade. Este líder, que pode ser o chefe de um departamento, o síndico de um prédio ou o CEO de uma grande empresa, encontra-se em um ponto de inflexão. Ele começa a notar que seus seguidores não estão apenas observando suas vitórias, mas também sua reação diante dos tropeços. A dinâmica de relacionamento começa a mudar. A confiança antes sólida começa a apresentar rachaduras quando as pessoas percebem que o líder prefere a própria reputação à resolução honesta de um problema. O sinal de que a história está se movendo em uma direção crítica surge quando uma decisão errada, como a promoção de alguém inadequado que acaba resultando em demissão, não pode mais ser ignorada. O problema central está posto. Como esse indivíduo lidará com a evidência inegável de que ele falhou? A resposta a essa pergunta não definirá apenas o futuro de sua carreira, mas a própria essência de seu caráter e a qualidade da liderança que ele exercerá daqui por diante. À medida que a narrativa avança, as apostas se tornam mais altas. O erro, antes uma sombra discreta, agora começa a projetar uma escuridão que afeta todo o ecossistema ao redor do líder. Quando uma sugestão valiosa de um membro da equipe sobre como resolver o problema de um cliente é ignorada, as consequências começam a transbordar. A solução imposta pelo líder, em sua tentativa de manter o controle absoluto, não apenas falha, mas agrava a situação, gerando um prejuízo que agora é visível para todos.
A fricção interna aumenta. O colaborador que foi silenciado agora carrega um ressentimento silencioso, e o restante da equipe começa a questionar se vale a pena oferecer novas ideias. O momento é de uma gravidade crescente. A pressão aumenta quando o líder se esquece de uma comunicação crucial com a diretoria, criando um vácuo de informação que gera desconfiança nos níveis superiores. O contraste entre a imagem de eficiência que ele tenta projetar e a realidade desorganizada de suas ações torna-se um fardo insuportável. A tensão narrativa se intensifica porque o erro não é mais apenas um detalhe técnico, mas uma questão de integridade moral. O líder encontra-se em uma corda bamba. Continuar fingindo que tudo está sob controle ou enfrentar o constrangimento de admitir a falha. O medo da perda de respeito é um motor poderoso que o empurra para o encobrimento, mas cada mentira ou omissão adiciona uma nova camada de peso à sua consciência. O ambiente de trabalho, que deveria ser de colaboração, torna-se um campo minado de meias-verdades. As apostas conceituais são claras. Se ele não mudar de rumo agora, ele não apenas perderá a eficácia como gestor, mas também destruirá a cultura de transparência que qualquer grupo saudável exige. O movimento da história ganha um novo impulso quando a liderança percebe que o seu silêncio está custando mais caro do que qualquer admissão de culpa. O respeito não está sendo mantido pela sua suposta perfeição, mas está sendo corroído pela sua incapacidade de ser autêntico. O palco está montado para um confronto inevitável entre a máscara da autoridade e a verdade dos fatos, e o tempo para uma escolha honrosa está se esgotando rapidamente. A exploração profunda desse dilema nos leva a observar o líder em seus momentos de reflexão mais íntima. Ele começa a avaliar seu próprio arsenal de ferramentas e percebe que, ao se apegar a fraquezas como a teimosia e o orgulho, ele está sabotando o próprio progresso. A narrativa mergulha na textura emocional dessa experiência. O nó na garganta antes de entrar em uma reunião, o suor frio ao ler um relatório que confirma o erro, o olhar de soslaio dos colegas que já suspeitam da verdade. Há uma riqueza de subtextos aqui. A liderança não é um cargo, é um estado de ser que exige uma evolução constante. Ele começa a entender que ser um líder de sucesso não significa ser infalível, mas ser o primeiro a levantar a mão quando as coisas saem dos trilhos. A exploração das cenas cotidianas revela a humanidade por trás do título. Ele recorda as vezes em que foi orientado por mentores ao redor do mundo, pessoas que enfrentaram desafios similares em ONGs na Índia ou em bancos na Europa, e percebe que o fio condutor de todos os grandes líderes é a humildade. A maturidade começa a florescer quando ele para de ver o pedido de desculpas como um sinal de fraqueza e passa a vê-lo como uma demonstração de força e coragem. O ritmo da história desacelera para permitir que essa percepção se assente. Ele olha para sua equipe e vê não apenas subordinados, mas seres humanos que dependem de sua honestidade para se sentirem seguros em seus próprios papéis. A mudança de tom é sutil, mas profunda. A arrogância dá lugar a uma vulnerabilidade que é paradoxalmente muito mais inspiradora. Ele compreende que o ato de liderar é, em última instância, o ato de servir à verdade. Essa fase de desenvolvimento mostra que a transformação do líder não ocorre em grandes eventos públicos, mas na quietude de sua mente, onde ele decide que sua integridade vale mais do que seu ego. O desfecho dessa reflexão prepara o terreno para uma ação decisiva, uma mudança de comportamento que sinaliza que ele está finalmente pronto para deixar de ser alguém que apenas manda para se tornar alguém que verdadeiramente lidera.
Contudo, a jornada em direção à verdade nunca é linear, e uma nova complicação surge para testar essa resolução recém-encontrada. Justo quando o líder se prepara para admitir o erro, uma nova variável aparece. Uma crise externa que exige sua atenção total, ou uma crítica pública que o coloca na defensiva. O medo do constrangimento volta com força total. Ele começa a pensar que, se admitir a falha agora, seus detratores usarão isso como munição para derrubá-lo. A ideia de ser visto como imprudente ou despreparado diante de seus pares na região de origem pesa como chumbo. Esse novo conflito desafia a integridade que ele estava tentando construir. Será que a honestidade é realmente a melhor política quando o pescoço está em jogo? A complicação se aprofunda quando ele percebe que alguns de seus colaboradores mais próximos estão, na verdade, tentando protegê-lo, ocultando ainda mais os rastros do erro, acreditando que estão fazendo um favor. Ele se vê em um labirinto de lealdades mal direcionadas. A tensão não resolvida atinge um ponto crítico. A equipe está dividida entre aqueles que sabem a verdade e esperam uma atitude, e aqueles que estão dispostos a seguir a mentira para manter o status quo. O líder é testado em seu núcleo mais profundo. Ele percebe que o seu ego não é apenas um problema pessoal, mas um obstáculo que impede toda a organização de aprender e evoluir. A complicação revela uma camada mais profunda de sua personalidade, a tendência de culpar as circunstâncias ou outras pessoas para se salvar. O conflito se torna uma luta pela alma da sua liderança. Se ele ceder ao medo agora, ele se tornará apenas mais um dos muitos líderes fracos que ele mesmo criticou no passado. O momento de tensão insuportável é o prelúdio para o clímax. Ele está no limite, onde cada segundo de hesitação aumenta o risco de um colapso total da confiança. A necessidade de uma ruptura com o passado de negação torna-se um grito silencioso que exige uma resposta imediata e corajosa. A aproximação do clímax é marcada por uma aceleração emocional. O líder agora se encontra diante de uma audiência. Pode ser uma sala de conferências lotada, um e-mail pronto para ser enviado a toda a empresa, ou uma reunião de diretoria em um centro financeiro na Inglaterra. O peso do que está prestes a acontecer é quase físico. Ele sabe que a inevitabilidade da verdade é como uma maré que não pode ser contida. A pressão aumenta à medida que ele repassa mentalmente as palavras que precisa dizer. O medo da perda de respeito ainda está lá, mas agora é acompanhado por uma clareza cortante. A mentira é uma prisão e a verdade é a única chave. Ele observa os rostos de seus colegas, as pessoas que confiaram nele, as que foram ignoradas e as que foram prejudicadas por sua decisão incorreta sobre a contratação que falhou. O significado de tudo o que ele viveu até agora começa a se cristalizar. Ele entende que a verdadeira medida de sua liderança não é o quanto ele pode brilhar, mas o quanto ele pode ser honesto na escuridão. O ritmo da narrativa se torna intenso, focando nos detalhes. O som dos seus próprios passos, o brilho das telas dos computadores, o silêncio expectante da sala. A tensão é um arco esticado ao máximo. Ele sabe que, ao falar, ele quebrará a ilusão de sua própria perfeição, mas também abrirá espaço para algo muito mais real e duradouro. O momento é de uma gravidade absoluta. Ele está prestes a atravessar um portal sem volta. A inevitabilidade do confronto com o próprio erro torna-se a única saída digna. Ele respira fundo, sentindo o peso da responsabilidade não como um fardo, mas como um chamado para a ação. O ápice está a 1 milímetro de distância,
e a decisão de erguer a cabeça e ser honesto é o ato final de uma antiga versão de si mesmo antes do nascimento de um novo líder. O momento da revelação chega com a força de um trovão em um dia de céu limpo. No centro da sala, diante de todos aqueles que esperavam uma defesa vigorosa ou uma justificativa elaborada, o líder simplesmente para. Ele olha nos olhos de seus colaboradores e, com uma voz firme, mas desprovida de arrogância, profere as palavras que mudam tudo. Eu estava errado. O impacto é imediato e visceral. Não há desculpas, não há transferência de culpa para a economia, para os subordinados ou para as circunstâncias imprevistas, em qualquer lugar do continente americano ou da Europa. Ele admite abertamente que ignorou as sugestões valiosas, que falhou em cumprir a promessa feita e que a escolha daquela promoção foi um equívoco de sua inteira responsabilidade. O clímax não é um grito, mas uma entrega honesta à realidade. Ele se desculpa não por protocolo, mas por uma necessidade profunda de restaurar a integridade perdida. O ar na sala parece mudar instantaneamente. A tensão que sufocava a equipe por semanas começa a se dissipar, substituída por um choque de surpresa que rapidamente se transforma em algo mais profundo. O líder vai além. Ele dá os devidos créditos àqueles cujas ideias ele havia anteriormente descartado, agradecendo-os publicamente por terem visto o que ele se recusou a ver. Ele reconhece a sabedoria dos outros, colocando-se não acima, mas ao lado de sua equipe. Este é o ponto de virada emocional, onde a autoridade baseada no medo morre e nasce uma autoridade baseada no respeito mútuo. A revelação de sua própria imperfeição não o diminui. Ao contrário, ela o agiganta aos olhos daqueles que por tanto tempo ansiaram por um exemplo de honestidade. A trajetória da história muda de rumo drasticamente. O que era um caminho para o desastre torna-se uma estrada para a reconstrução. A vulnerabilidade, antes temida como uma fraqueza fatal, revela-se como a armadura mais resistente que um líder pode usar. O silêncio que se segue à sua confissão não é mais de julgamento, mas de uma nova e poderosa conexão que se formou através da verdade nua e crua. As consequências imediatas daquela confissão começam a se manifestar como ondas em um lago após a queda de uma pedra. O primeiro sentimento que percorre a equipe é o alívio. O muro invisível que separava o líder de seus seguidores desmorona, permitindo que a comunicação volte a fluir sem os filtros do medo ou da desconfiança. Há uma mudança situacional clara. A energia que antes era gasta em especulações e ressentimentos, agora é canalizada para a solução do problema real. O líder sente um peso imenso saindo de seus ombros. A necessidade de manter a fachada de infalibilidade foi substituída pela paz de quem não tem nada a esconder. No entanto, o rescaldo também traz desafios. Algumas pessoas podem ainda hesitar, sem saber se essa mudança é permanente ou apenas um movimento tático. Mas a raw emotion, a emoção crua daquele momento, deixou uma marca indelével. Ele observa como seus colaboradores começam a falar com mais franqueza, sentindo-se encorajados pelo seu exemplo a admitirem também suas próprias falhas. O ambiente, antes estéril e tenso, torna-se fértil para a inovação, pois o medo do erro foi destronado. O líder tira um momento de silêncio para si mesmo, permitindo que o peso dos eventos assente. Ele percebe que ao admitir que estava errado, ele não perdeu o controle. Ele ganhou uma nova forma de influência, muito mais profunda e autêntica. O espaço para o erro foi criado, e com ele, o espaço para o aprendizado real.
A pausa é necessária para processar a magnitude do que aconteceu. Ele sobreviveu ao seu maior medo e emergiu do outro lado não apenas intacto, mas transformado. A situação começa a se estabilizar sob uma nova premissa, a de que a verdade é a base sobre a qual todos os sucessos futuros serão construídos. O ar agora é mais leve, e a jornada de retificação começa com uma clareza que só a honestidade pode proporcionar. Com a poeira baixando, o foco do líder se volta para a reconstrução metódica. Não basta pedir desculpas, é necessário agir para corrigir o curso. Ele se reúne com seus colaboradores para planejar, de maneira rápida e organizada, como retificar a situação que o erro causou. A resolução não é apenas sobre consertar um processo ou um produto, mas sobre curar relacionamentos. Ele demonstra uma nova maturidade ao escutar com atenção redobrada aqueles que ele anteriormente ignorou. A transformação interna é visível em sua postura. Ele está mais aberto, menos defensivo e genuinamente interessado no bem-estar do coletivo. As consequências mais profundas dessa mudança começam a aparecer na produtividade e no moral da equipe, que agora trabalha com um senso de propósito renovado. O líder começa a avaliar seu próprio mindset, investigando os vieses e as hipóteses que o levaram ao equívoco inicial. Ele não quer apenas evitar o erro futuro, mas entender a raiz do seu comportamento. Essa jornada de autoconhecimento o leva a reformular os processos de tomada de decisão e brainstorming, garantindo que múltiplas vozes sejam ouvidas. A lição central que emerge desse processo é que a liderança de sucesso é um exercício contínuo de humildade e aprendizado. Ele descobre que, ao abrir espaço para os outros brilharem e ao reconhecer suas próprias limitações, ele cria um ambiente onde novos líderes podem florescer. A transição para o fechamento dessa fase da narrativa é suave, marcada por um sentimento de realização que não vem da vitória sobre os outros, mas da vitória sobre si mesmo. A transformação externa, uma equipe mais unida e um problema resolvido, é apenas o reflexo da transformação interna, que ocorreu quando ele decidiu que a integridade era inegociável. O cenário agora está pronto para uma síntese final de tudo o que foi aprendido nesse processo doloroso, mas necessário. Ao unir todos os fios dessa jornada, percebe-se que a admissão de um erro é talvez o teste definitivo de um líder. Através dessa experiência, a narrativa ilumina uma verdade filosófica profunda. A autoridade real não emana do cargo ou da perfeição, mas da coragem de ser humano diante daqueles que se lidera. O líder de sucesso entende que seu caráter é forjado no fogo das decisões difíceis e na humildade de reconhecer quando a direção escolhida foi a incorreta. A jornada que começou com um erro oculto e terminou com uma resolução aberta demonstra que a transparência é o combustível da confiança. Ao olhar para o panorama da liderança mundial, desde as capitais da Europa até os centros emergentes na América Latina, o padrão se repete. Os líderes que deixam um legado duradouro são aqueles que tiveram a integridade de admitir suas falhas e a sabedoria de aprender com elas. O significado temático do que foi vivido cristaliza-se na ideia de que a liderança é um processo de evolução constante, não um destino de onisciência. A força não está em nunca cair, mas em como se levanta e em como se ajuda os outros a se levantarem após o tropeço. O líder agora vê sua carreira e sua vida sob uma nova luz. Cada desafio é uma oportunidade de praticar a honestidade e cada erro é um mestre disfarçado. A síntese dessa caminhada nos prepara para a mensagem final.
O verdadeiro poder não é o de ser infalível, mas o de ser autêntico o suficiente para inspirar outros a buscarem sua melhor versão, mesmo em meio às imperfeições. A reflexão final aponta para um futuro onde a liderança é exercida com a cabeça erguida e o coração aberto, pronta para enfrentar as complexidades do mundo com a simplicidade da verdade. O fio condutor de toda essa história é a compreensão de que a grandeza de um líder é medida pela sua capacidade de se desculpar, aprender e, acima de tudo, seguir em frente com integridade inabalável. Ao chegarmos ao fim desta narrativa, o que resta é uma clareza renovada sobre o papel da liderança na vida e no trabalho. A história daquele líder que teve a coragem de dizer "eu errei" não é apenas um relato sobre gestão, mas uma lição sobre a própria vida. O sucesso, como aprendemos, não é uma linha reta de triunfos ininterruptos, mas uma tapeçaria complexa, onde os erros são os fios que dão profundidade e textura à nossa sabedoria. A essência do que foi percorrido aqui nos deixa com um ensinamento poderoso. A humildade não nos torna menores, ela nos torna maiores para conter as necessidades e aspirações daqueles que guiamos. No final das contas, as pessoas não seguem cargos, elas seguem pessoas em quem podem confiar. E a confiança só é possível onde há honestidade. Que esta jornada sirva como um lembrete constante de que, independentemente da escala de sua liderança, seja no comando de uma grande organização, ou na condução de sua própria família na região onde você vive, a sua força mais autêntica reside na sua capacidade de admitir sua humanidade. Ao colocar o ego de lado e abraçar a verdade, você não apenas resolve problemas, mas inspira uma cultura de respeito e crescimento que perdurará muito além de qualquer decisão técnica. Que a coragem de ser honesto, mesmo quando for desconfortável, seja a sua bússola. Que o pedido de desculpa seja visto como a ponte para um novo nível de excelência. E que, ao olhar para trás, a sua maior conquista não seja o fato de nunca ter errado, mas o fato de nunca ter tido medo de ser verdadeiro. O legado de um líder de sucesso não é feito de perfeição, mas de integridade, resiliência e a nobreza de reconhecer que o caminho para o topo é sempre mais seguro quando trilhado com os pés no chão da realidade. Que esta reflexão permaneça com você, inspirando cada pensamento, palavra e ação na sua própria jornada de liderança, transformando-o no exemplo de caráter que o mundo tanto precisa e que as pessoas ao seu redor terão orgulho de seguir.